Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 30 de novembro. Nós estamos com o Alimento Diário dessa série e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5. Seguindo a estrela da vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Todos os assuntos que a gente vai ver nesse volume 2 aqui tem a ver com a vinda do Senhor. Esse volume são as mensagens do irmão André Dong. Ó Senhor Jesus. E a gente realmente precisa perceber, né, que o Senhor está falando conosco a respeito do reino dos céus, a respeito da igreja. E é a igreja que vai realizar a vontade de Deus. É a igreja que vai restabelecer o governo e a autoridade de Deus. Mas como que a gente vai fazer isso? Primeiro, restaurando isso na nossa vida. Ó Senhor Jesus. O Senhor está fazendo com que haja o cumprimento de todas essas coisas em nós primeiro. Deus primeiro tem que encabeçar todas as coisas através da igreja. Ó Senhor Jesus. Deus já estava lá junto com o Filho, tudo estava bem, Senhor Jesus. Mas aí ele resolveu fazer toda a criação, porque ele tinha um propósito. O inimigo não sabia disso e tentou usurpar Senhor Jesus, mas mal ele sabia que tudo já estava entregue na mão de Cristo, e Cristo ia lidar com todas as coisas. E hoje o Senhor está entregando isso para nós como a igreja. Hoje tudo que a igreja tudo aquilo que a igreja precisa realizar está conectada com Deus. Então hoje a gente precisa se voltar ao Senhor, a gente precisa se conectar à palavra. É através da palavra que a vontade de Deus vai ser cumprida. Isso precisa nos impressionar. O Senhor está nos dando essa esfera do reino dos céus, Senhor Jesus, para Ele poder encabeçar todas as coisas primeiro em nós, na nossa vida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né, com um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Provérbios, capítulo 8, do versículo 22 ao 31. Ó Senhor Jesus. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ó Senhor Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração, Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém.
Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A vontade de Deus é feita na igreja. Ó Senhor Jesus. Conforme vimos ontem, Lúcifer se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás. Isto é, tornou-se adversário e opositor de Deus. Em sua resistência a Deus, ele aproveitou para criar um governo paralelo ao de Deus, que é contrário a Deus. Podemos provar isso com o versículo a seguir. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo nos mostra que existe o império das trevas, isto é, existe um governo que é das trevas. No entanto, Deus nos transportou desse império para o reino do Filho de seu amor. Ó Senhor Jesus. Com o caos da desconexão, Deus quer ter seu reino na terra para reaver seu governo e sua autoridade total. Essa é a razão da existência do reino dos céus. Para isso, Deus não usará apenas um homem, mas toda a humanidade. No começo da era dos patriarcas, Deus criou um homem, Adão, e sua esposa, Eva, para que por meio deles todas as coisas fossem novamente conectadas com ele mesmo. Mas infelizmente, esse homem foi enganado pelo próprio Satanás. Esse primeiro homem falhou. Desse modo, Deus não podia usar novamente a raça criada na condição em que estava. Ó Senhor Jesus. Isso custou a Deus enviar seu filho para ser um homem aqui na terra. O Senhor Jesus atendeu a esse pedido do Pai. Ambos, pai e filho na eternidade, desfrutavam de uma boa e harmoniosa relação. O filho era a delícia do pai. O filho era a sabedoria. Contudo, por causa da necessidade de realizar o plano do pai, o filho teve de vir como homem. Isso não ocorreu como num passe de mágica. Assim, seria até mais fácil para ele. Não, ele teve de nascer de uma mulher, passar por todas as fases da vida humana. Não foi algo tão simples assim. Ó Senhor Jesus. Até a vinda de Jesus, Deus preparou muitas gerações. Por exemplo, para libertar o povo de Israel do Egito, Deus levou 80 anos para preparar o homem Moisés. O pai, no entanto, preparou seu filho bem antes, gerações e gerações, seus tataravós, bisavós e avós, até chegar ao homem Jesus. Sua genealogia está registrada no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Graças ao Senhor, tudo foi de acordo com seu arranjo divino, conforme sua soberania, para que Jesus nascesse, trouxesse o reino dos céus e fosse declarado Rei do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Por que seu reino se chama o reino dos céus? Porque são os céus que governam. Não é mais algo da terra, mas dos céus. Podemos ver isso na oração do Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O primeiro item desta oração é: santificado seja o teu nome. Significa que o nome de Deus não era mais santificado. O segundo, venha o teu reino. O reino do Pai é para seu domínio, é seu reinar. O terceiro, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Senhor Jesus tinha de ser cumprida. Ele veio aqui com esse intuito: trazer o reino de Deus à terra. Isso implica a vontade de Deus ser feita na terra, como é feita nos céus, e também seu nome ser santificado. Ó Senhor Jesus. Com a rebelião de Lúcifer, o que restou foi o mundo, que chamamos de cosmos, um sistema dominado por Satanás. Esse é o mundo tenebroso, o império das trevas. Deus, a fim de lidar com Satanás, o isolou nesta terra. Nisso vemos a sabedoria de Deus. Podemos fazer uma analogia desse assunto com a preparação da vacina contra a Covid-19. Inicialmente, os especialistas isolam o vírus e passam a estudá-lo. Observam como é seu modus operandi, isto é, a maneira como ele se comporta. Verificam seus efeitos no corpo humano. Depois da coleta de dados e do conhecimento do coronavírus, passam a fabricar uma vacina eficaz contra o vírus da Covid-19 e seus efeitos. Do mesmo modo, o Senhor fez com Satanás. Também o isolou na terra, para então poder lidar com ele. Isso foi o que Deus fez. Ó Senhor Jesus.
Neste mundo dominado por Satanás, o arcanjo caído, Deus não tem domínio, nem sua vontade é feita. Então, o que ele tinha de fazer? Tinha de criar a igreja, para que sua vontade fosse feita. Para tal, por meio da morte do Filho na cruz e da ressurreição, a vida divina foi liberada para todo aquele que nele crê e invocar seu nome. O resultado é que os que creem nele se tornam filhos de Deus. Esses filhos de Deus juntos formam a igreja, o corpo de Cristo. Ainda que a vontade de Deus não seja feita nas trevas, no mundo tenebroso, ela é feita na igreja. Essa é, portanto, a importância do reino dos céus. No mundo, ninguém se importa com Deus e com sua vontade, mas na igreja sim. A igreja é como uma ilha no meio do oceano. Essa ilha separada, Deus tem seu domínio, onde sua vontade também é feita. Ó Senhor Jesus. Tudo o que é da igreja está conectado com Deus. Na Epístola aos Efésios lemos: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A palavra convergir significa encabeçar. Em outras palavras, é encabeçar todas as coisas em Cristo. Cristo será a cabeça de todas as coisas, sendo que a primeira a ser encabeçada em Cristo é a igreja. A partir da igreja, encabeçada em Cristo, tudo um dia será também encabeçado. Assim, Deus volta a ser tudo em todos. Todas as coisas voltam a se conectar com Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como Deus encabeçará todas as coisas? Ó Senhor Jesus, é em Cristo, né? Mas primeiro com a obediência da igreja. A igreja precisa ser a primeira a obedecer a Cristo. Cristo, ele tem capacidade, Senhor Jesus. Ele foi preparado por Deus para isso. Por isso eu não posso achar que eu sou qualquer coisa, que eu sou alguma coisa, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu preciso obedecer ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E é isso que precisa realmente perceber. Eu preciso ser obediente. Eu sou um corpo, né? Eu faço parte do corpo. Não sou todo o corpo. Por isso tem que haver comunhão. Tem que haver obediência. Né? Tem que haver preparo. E toda essa obediência vem pelo crescimento. A gente vai aprendendo a obedecer. É como uma criancinha pequenininha. Quer explorar tudo, quer ver tudo, quer botar a mão em tudo. Mas ela tem que obedecer ao pai e à mãe. Ela não sabe o que é perigoso ou não. Aí o pai e a mãe vão ensinando. Ela vai sendo encabeçada e vai aprendendo. Ó Senhor Jesus, vai sendo educada. E é isso que o Senhor está fazendo conosco hoje. Está nos trazendo uma educação segundo uma nova cultura. A cultura celestial. Essa é a importância do reino dos céus. Trazer o encabeçamento de Cristo através da igreja. Através daqueles que obedecem o seu encabeçamento. Ó Senhor Jesus. O ponto-chave de hoje. O reino dos céus existe para Deus cumprir sua vontade. Senhor Jesus. O mundo é tenebroso, está em trevas, mas nós não estamos vivendo em trevas. Nós temos a luz de Deus. E é através de nós que Deus vai esclarecer todas as coisas, vai cumprir sua vontade. Por isso que Ele gerou o reino dos céus. Porque é onde Ele vai dominar, Ele vai cumprir sua vontade, Ele vai reger, vai cuidar de todas as coisas. Por isso que realmente Ele conta conosco. A gente precisa viver em obediência a esse reino, a esse encabeçamento. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, Ele está mostrando para nós a nossa importância. Por isso que a gente precisa aprender a viver no Espírito. Eu não vou fazer a vontade de Deus de qualquer jeito. Ah, irmão, já sou filho de Deus, já está bom. Ó Senhor Jesus. É como chegar e falar assim, não, esse não é de coronavírus. Tranquilo, toma um copo d'água aí e está resolvido. Senhor Jesus, não precisa haver vacina. Todos precisam ser vacinados. O vírus tem que ser erradicado. Por que até hoje a gente ainda está em isolamento? Porque as pessoas não sossegam. Elas não param. E aí o vírus continua se propagando e mudando. Aí tem que fabricar outra vacina e outra, até conseguir erradicar de vez. Mas se as pessoas já tivessem sossegado, já não tinha mais para onde correr, né? E o que a gente já tem hoje já seria suficiente. Mas como as pessoas não sossegam, não obedecem, Senhor Jesus, aí fica difícil, né? Como mostrou aqui, né? Como que Satanás ele foi lidado? Deus colocou ele na esfera da terra. E como os irmãos já mostraram para nós no mendiário anterior, no volume anterior, quando fala de a Terra, não é só o planeta Terra, senão bastava ficar no espaço e estava longe de Satanás. Ele fala dessa esfera.
a esfera visível, Senhor Jesus. Mas Deus ele quer governar as coisas a partir de uma esfera invisível. A gente, no nosso humano natural, a gente quer que Deus faça as coisas ficarem visíveis. Não, quando Deus me mostrar, aí eu vou. Mas o Senhor está fazendo para nós o contrário. A igreja hoje está sendo vista, né, a vontade de Deus, mas por quê? Porque Deus está formando algo invisível em nós. Não dá para ver, Senhor Jesus. Mas a gente precisa viver a vontade de Deus, a gente precisa praticar. E para isso que é o reino dos céus, para isso que é a igreja. A igreja está aqui para fazer a vontade de Deus. A igreja não é só um ajuntamento de pessoas. A igreja é uma esfera, a esfera do reino dos céus. Ou seja, onde os irmãos estão ouvindo o Senhor e estão obedecendo ao Senhor. É como tenho falado direto aqui. A gente precisa ter clareza de que é o Senhor que nós estamos seguindo, a Ele que nós estamos ouvindo e a Ele que nós precisamos obedecer. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, que hoje está dando para nós essa saída, né? Existe hoje o império das trevas. A gente não tinha como, a gente já nasceu no meio desse império, né? Tudo aí imperando, governando, destruindo, mas o Senhor está nos tirando disso tudo, graças ao Senhor. Então, Ele está nos tirando desse governo das trevas, onde as trevas operam, causam caos. Hoje a gente vê muitas pessoas, pô, está acontecendo isso na minha vida, por que Deus fez isso e tal? Não, foi o caos que o inimigo produziu. Quando não tem a vontade de Deus, tem um monte de caos por aí. Mas o inimigo ele vem, né, contra nós. A gente está fazendo a vontade de Deus, ele não está parado. Ele está ali nos atacando individualmente, nos atacando também como igreja. Então por isso que a gente tem que estar atento e perceber o que é o reino dos céus. Deus ele quer o seu reino aqui na terra, para poder reaver o seu governo e a sua autoridade. Por isso que existe o reino dos céus. Essa é a razão de existir. Ele quer reaver e é a igreja que vai realizar isso. Mas como a gente vai fazer? Ah, Deus vai fazer eu virar um super-herói, super forte, eu vou sair por aí arrancando as coisas. Não. O Senhor vai fazer a gente em obediência. Você obedece, por isso que a Bíblia fala, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te dar. Para quê? Para estabelecer o governo dele. Tem gente que toma isso de maneira errada. Não é meu, então aqui eu vou fazer o que eu quero. Aí o inimigo vai lá e toma o domínio. Isso que ele faz. Ele não quer saber. Ele vai lá e fala que é dele, ele é mentiroso. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós, olha, ele não vai fazer isso por meio de um homem. Vai fazer isso por meio da humanidade. São os homens obedientes a Deus. Mas como mostrou, não é qualquer humanidade. A raça criada foi contaminada. E Deus já não podia usá-la do jeito que estava. Não tinha como usar ela nessa condição. Por isso que ele gerou agora um novo homem. E ele mostrou para nós que, né, a promessa dada a Abraão, os que são filhos de Abraão, são os filhos da promessa, são os da fé. Então ele mostrou para nós que não é só ter nascido, irmão, já nasci da descendência de Abraão, está tranquilo. Já estou na igreja. Senhor Jesus, não. É exercitar a fé. E o que é fé? Não é uma fé mística. Hoje as pessoas acham que fé é algo místico. Vai fazer um negócio sobrenatural, isso e aquilo. Não, a fé é você ouvir a palavra de Deus e agir em cima daquilo que Deus falou. Se vai gerar alguma coisa sobrenatural ou não, aí é com Deus. O que a gente precisa fazer é realmente ir diante do Senhor, é obedecer a sua palavra. Para isso é o reino dos céus. Mas eu não vou fazer algo mirabolante. Eu preciso fazer algo simples, obedecer. E aí o Senhor vai trazer o governo do céu. A gente precisa sempre perceber isso. Olha, eu tenho algo aqui que eu peguei e conquistei, é meu. Mas foi conquistado com a minha força, até quando isso vai ser meu? Agora, se Deus te deu, Ele vai sustentar. Se Deus te deu, aquilo é eterno. Então é isso que a gente precisa perceber. Mas eu não posso pegar aquilo ali e substituir Deus. Não, Deus me deu, agora eu vou pegar isso aqui, agora é meu e tá bom. Não, se Deus te deu, é para você administrar para Ele. Então aquilo ali, se for útil na mão do Senhor, se for colocado diante do reino dos céus, sempre vai estar guardado. Por isso que a Bíblia fala, olha, coloque o seu tesouro nas coisas celestiais, né? Aonde ladrões não escavam nem roubam, e nem a traça e a ferrugem corrói. Se você tira do ambiente do reino dos céus e coloca no ambiente da terra, o ladrão vai escavar e vai roubar, e a traça e a ferrugem vão corroer. Porque é um material corrosivo, com o tempo vai desgastar. Mas se você mantém aquilo ali na esfera celestial, nunca vai ser encontrado pelo inimigo. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa realmente perceber, olha,
Deus ele criou todas as coisas, né? Fez a criação para poder lidar com as situações, mas foi enganado, falhou. Não dava mais para usar desse jeito. E aí o que ele fez? Preparou Cristo. Mas não foi como Moisés, 80 anos tá bom, não. Ele veio através de eras e eras, preparando a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor está mostrando, né, que a gente precisa voltar para as coisas celestiais. Cristo veio depois de 430 anos, mais ou menos, sem profeta. Não tinha ninguém que trouxesse Deus. Aí o povo foi se acostumando, foi deixando ali, de repente veio Cristo. Aí para o quê? Para mostrar aqueles que tinham coração. A gente vai ver mais para frente, quando começar a falar sobre a estrela, que vieram os magos, né, acompanhando a estrela, chegaram em Belém, a estrela sumiu, foram perguntar onde que está o rei. Aí rapidamente perguntaram para os conhecedores, rapidamente, não, ele vai vir de Belém, da Judéia. Mas os reis, né, os reis magos ali foram procurar, eu vou atrás desse rei, eu quero adorar. Os que conheciam não tomaram atitude nenhuma, estavam satisfeitos do jeito que estava. Aí Herodes, não querendo perder o reino, né, não querendo deixar de ser rei, vamos matar todas as crianças, vamos acabar com isso. Senhor Jesus, e é assim que é o ser humano. O ser humano está satisfeito. O inimigo quer deixar as coisas do jeito que estão. Ele achou que antes ele ia governar todas as coisas, estava tudo muito bem do jeito que estava, não sabia que Deus tinha um propósito. E hoje tem muito cristão também achando também, Deus me abençoou, me deu isso aqui, me deu aquilo ali, já estou bem. Ó Senhor Jesus, pode ficar do jeito que está, só que do jeito que está, tem trevas ao nosso redor. Senhor Jesus, nós não somos das trevas, nós não pertencemos às trevas. Por isso ele está mostrando para nós, olha, Deus criou o homem, porque ele tinha um propósito para esse homem, para tirar o povo, 80 anos, para gerar e o Moisés, estava tudo tranquilo, para preparar Moisés, mas para vir o Cristo, Senhor Jesus, Deus teve que realmente fazer muita coisa, e Cristo veio de maneira especial, não veio com formosura exterior, né? Muito pelo contrário, as pessoas olhavam para ele e não davam nada por ele, mas quando ele abria a boca, manifestava Deus. E hoje da mesma forma, Deus ele quer fazer as coisas através da sua palavra. Não é a nossa habilidade, não é isso, não é aquilo. É realmente a palavra de Deus. E Ele quer que a gente manifeste essa palavra. E é isso que vai atrair as pessoas, não é a nossa habilidade natural. Por isso que Ele mostrou para nós, olha, a gente precisa obedecer a Deus. E quando Cristo veio e falou, vou ensinar vocês a orarem, porque os princípios de Deus foram perdidos. Ó Senhor Jesus, né? Cristo teve que vir através da soberania de Deus, para nascer como o rei do reino dos céus, para que as pessoas pudessem perceber a diferença entre o reinado da terra e o reinado dos céus. Por isso que Mateus foi escolhido de maneira especial, porque ele pôde identificar isso que não foi identificado em nenhum outro evangelho, o reino dos céus. Só Mateus fala sobre isso. Ó Senhor Jesus. Jesus falou, olha, o nome de Deus deixou de ser santificado. Hoje as pessoas fazem qualquer coisa. Senhor Jesus, né? Venha o teu reino. Hoje não é Deus que domina, não é Deus que reina. As pessoas fazem a sua vontade, estão fazendo a vontade do inimigo. E a vontade de Deus não é feita na terra. Senhor Jesus. Então ele mostrou, olha, tem que haver a vontade de Deus. Então Cristo veio com o intuito de trazer o reino de Deus. E para trazer o reino de Deus, ele mostrou, né, a vontade de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus está ligado à vontade de Deus. E a vontade de Deus tem que ser feita onde? Na terra. Porque é na terra que ele isolou o inimigo, e é na terra que ele vai lidar com o inimigo. Então, a vontade de Deus tem que ser feita na terra como é feita nos céus. E para isso, o nome de Deus também tem que ser santificado. A gente tem que perceber a importância de hoje nós estamos vivendo em nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, o mundo não se importa com a vontade de Deus, não se importa com o reino de Deus, com o reino dos céus, mas a igreja sim. Hoje a igreja precisa cumprir a vontade de Deus. Senhor Jesus, por isso que ele está nos mostrando, né, as táticas do inimigo, o que é o reino dos céus, o que é ter um viver celestial, para a gente perceber, né? Então ele isolou o inimigo, mas não é só no planeta Terra, não é só nas coisas físicas, o inimigo também age por trás de maneira invisível, mas a gente também precisa ter a realidade do Deus invisível, do Deus que não aparece. Senhor Jesus, como viver nessa realidade. Então ele deu exemplo, né? Como que você faz um antivírus? Você isola o vírus, vê como que ele opera, e agora você vai gerar aquilo que é eficaz contra ele. Então não adianta só a gente ver, o inimigo faz isso aqui, o inimigo faz aquilo ali, o mundo isso, o mundo aquilo, se você não tiver aquilo que é eficaz contra o inimigo, que é o que? Um viver espiritual. Então Deus ele gerou a igreja
para fazer a sua vontade, Senhor Jesus, para poder cumprir o seu querer. Então a igreja hoje tem essa grande responsabilidade de cumprir a vontade de Deus. Mas eu não vou fazer isso de qualquer jeito. Eu preciso ser encabeçado por Cristo. Aí que entra o encabeçamento. De acordo com o encabeçamento de Cristo, é que a vontade de Deus vai ser feita. É o homem espiritual, é o nosso homem interior, é aquele que de fato está conectado com Deus. Eu não posso achar que, não, irmão, já sei falar, já falei muita palavra, já dei muita palestra, já fiz isso, já fiz aquilo, já estou conectado a Deus, está tudo tranquilo. Se eu parar de me conectar a Deus, se eu parar de me conectar a Cristo, a sua vontade, estou perdido, eu fico sem direção. Mas o Senhor, Ele quer nos guiar. Por isso Ele mostrou para nós, olha, o primeiro que vai obedecer a Deus é a igreja. A igreja é a primeira a ser encabeçada, a igreja é a primeira a ser conectada. Por isso que o Senhor está nos colocando juntos, né, como um corpo. Porque eu individualmente não tem como fazer a vontade de Deus. O ser humano é corrompido. Mas quando o Senhor junta pessoas, né, junta pessoas com o mesmo intuito, sendo encabeçado, o Espírito pode se mover. E a gente pode ter clareza. A luz de Deus pode brilhar. Por isso que mostrou, o encabeçamento é através da igreja. Por isso que está gerando em nós uma humanidade perfeita, a humanidade de Cristo. Não é um homem individual, mas o seu corpo. Ele encabeça, nós obedecemos, porque a gente está ligado ao reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.